E por fim, a gente tem então o gerenciamento. Então veja, a partir do momento que você decide montar o teu consultório, você vai passar por um processo de escolhas, né? Você vai escolher que tipo de consultório você vai ter, que tipo de local, em que região que você vai montar, em que tipo de imóvel que vai ser esse consultório, que tipo de equipamento você vai colocar lá. Você começa a decidir uma série de coisas, né? Que tipo de atendimento você vai fazer, né? E aí, a partir do momento que você abre o teu consultório, né? Agora você tem uma empresa. Então eu brinco assim, parabéns, agora você tem uma empresa. Então, a tua decisão de empreender, né? A consequência dela é ter uma empresa. Um consultório odontológico, mas é uma empresa. Trate ele como uma empresa. E aí vem o gerenciamento do consultório, que é cuidar do dia a dia dele. Então, o gerenciamento para mim tem a ver com o dia a dia. A gestão tem a ver com o mês, com o semestre, com o trimestre, com o ano, né? Então, gestão tem a ver com o prazo. Gerenciamento tem a ver com o dia a dia. E você tem que cuidar do teu consultório. Você tem que estar à frente dele. Você tem que controlar as coisas que acontecem ali dentro. Você não pode abandonar o teu consultório. Então eu já vi coisas acontecendo nos dois lados. Gente que vai abandonando o consultório, gente que se empenha no consultório, e tudo que acontece ali é reflexo disso. Então você tem que gerenciar a agenda, você vai ter que gerenciar a parte clínica, você vai ter que gerenciar o relacionamento com o teu paciente, você vai ter que gerenciar as finanças do teu consultório, você vai ter que gerenciar a tua secretária, você vai ter que gerenciar os outros profissionais que trabalham ali, que prestam serviço no teu consultório, você vai ter que gerenciar a tua relação com o fornecedor, enfim, tudo isso faz parte do ter consultório. Tudo isso faz parte do vou empreender, vou montar o meu consultório. E de novo, a maioria das pessoas que montou o consultório deu certo. Então você começa a se preparar para isso. Eu não conheço ninguém que fechou o consultório porque não sabia fazer uma exodontia, porque não sabia fazer um clareamento ou porque não sabia fazer um implante. Mas eu conheço pessoas que acabaram tendo problema, fecharam seus consultórios porque não conseguiram gerenciar o consultório, não entenderam que tinham que dar atenção para o consultório. Então hoje você tem que equilibrar a parte clínica com a parte de relacionamento, de comportamento, com a parte administrativa. É o equilíbrio das três coisas que vão fazer com que você chegue muito longe. Então, tem gente que é muito técnico, daí não consegue conversar direito com o paciente e a agenda está vazia. Tem gente que começa a administrar o consultório, esquece a parte técnica e começa a ter problema. Então, é um equilíbrio disso tudo. Tá? E uma coisa que ajuda muito hoje no gerenciamento é ter um sistema de gerenciamento. Então, eu uso nas minhas consultorias um sistema de gerenciamento chamado Intelidente, onde a gente faz todo esse controle que eu comentei com vocês. Desde o controle de todos os agendamentos que são feitos, né, até o controle passando pelo controle de relacionamento com o paciente, controle financeiro do que acontece no consultório, podendo chegar no controle de estoque, no controle de fluxo de esterilização e por aí vai. Então, o consultório hoje ele não caminha sozinho, ele precisa ser cuidado, né? O que lá atrás se falava assim, o olho do dono que engorda o boi, né? O pessoal que é do interior vai entender bem o que eu estou falando, e o pessoal que não é já ouviu falar isso também. Isso é controle em administração. Então, é planejamento, organização, direção e controle. Se eu não controlar o que está acontecendo, tudo se perde. Eu não tenho referência nenhuma, então eu preciso saber quantos atendimentos foram feitos, quantos agendamentos foram feitos, quantas pessoas faltaram e cancelaram, quantas pessoas, quantas consultas iniciais foram feitas, quantas foram atendidas, né, com quantos pacientes eu tenho que me relacionar, quanto que eu aprovei de orçamento, quanto que eu não aprovei, quantos orçamentos eu aprovei, qual foi meu ticket médio, qual é o tempo de uso do consultório, né, minha capacidade instalada, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei, quanto sobrou, que é o básico. Né? Então eu preciso olhar para essas coisas. Né? E isso tem que ser diário, isso tem que ser semanal, isso tem que ser quinzenal. E aí, para fazer isso, você precisa de tempo. Então você tem que lembrar disso também. Né? O tempo é fundamental hoje no consultório. Tempo para atender bem o paciente, tempo para se relacionar com o paciente. Né? Você precisa de tempo, senão você não consegue, né, construir essas conexões e isso com o tempo acaba gerando dificuldades para você. Então, a partir do momento que você resolver montar o teu consultório, você tem que lembrar disso. Em algum momento eu vou ter que começar a gerenciar meu consultório. E aí eu preciso de tempo para fazer isso. E aí as coisas começam a se encaixar, começam a se equilibrar, você começa a progredir, prosperar, e você vai ver que todo o esforço que você fez valeu a pena. Eu ainda acho que vale a pena montar um consultório odontológico.